algumas coisas precisam doer hoje. Precisam doer agora para que não doam nunca mais. Seja bem-vindo à Festa da Democracia. Uma cerimônia paga com seu dinheiro para que eles aproveitem ao máximo. Entre os presentes, somente cidadãos de primeira classe. Porque a Festa da Democracia é você quem paga. Auxílio moradia, verba para o paletó, aposentadorias generosas, motoristas particulares e até vale gasolina. No Brasil, temos o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo. Um custo de mais de 14 bilhões por ano no bolso do brasileiro. Lagosta para eles, cesta básica para você. Hospital de luxo para eles, SUS para você. No fim, o preço disso tudo é um só. Uma nação sufocada pelos tentáculos daqueles que sugam até o último centavo do povo sob pretexto do bem comum. Não tem condições a gente ver tudo isso acontecer e achar que meia dúzia de traidores da nação é maior que todo o Brasil. Ninguém aguenta mais. Seja bem-vindo ao canal Rico no Futuro. Aqui a gente mostra a verdade. Aqui o pau come, aqui não tem pra onde correr, aqui a gente gosta da verdade. Vamos assistir o vídeo agora. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Qual escândalo precisa acontecer para que você diga chega? Porque é inacreditável o limite que o brasileiro aguenta impunidade. Porque nos últimos meses foi descoberto contrato de 129 milhões entre a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master, que está aí afundado em escândalos. Esse mesmo banco fez um contrato de 6 milhões com o ministro do Lula, Lewandowski. Esse banco tinha um contrato de 303 milhões com o governo Lula. O líder do PT no Senado articula com o ex-ministro do Lula um contrato com o mesmo banco de 16 milhões de reais. E hoje foi descoberto que um resort que está envolvido em escândalos, ao que tudo indica, é do Toffoli. E esse mesmo resort recebeu 680 mil reais de programa do governo Lula. E que também está envolvido no caso Master, esse ministro Toffoli, viajando aí de jatinho junto com o advogado do mesmo banco. Esse mesmo ministro colocou o caso do Banco Master em sigilo. E não satisfeito, está querendo ser o julgador do caso que ele está envolvido. Tá todo mundo vendo isso acontecer e ainda assim o Alcolumbre, que é presidente do Congresso, se nega a instalar a CPMI para investigar o Banco Master. Já protocolamos o pedido de impeachment do Moraes, do Toffoli, com todos esses novos fatos e ainda assim nada é feito. Chegou a hora da gente acordar mais brasileiros. Mostrar que não vamos ser cúmplices dessa impunidade. Não tem condições a gente ver tudo isso acontecer e achar que meia dúzia de traidores da nação é maior que todo o Brasil. Então, pela dosimetria, para a gente pacificar o nosso país, pelo fim da impunidade e para dar um basta na corrupção, fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli. Ninguém aguenta mais. Tudo é político. Presidente Lula, que naquelas reuniões ministeriais que a gente acompanhou no fim de 2023, chegou a dizer aí várias vezes que o foco para 2024 seria viajar pelo Brasil, participar de eventos em todas as regiões, mas tudo isso, claro, visando as eleições municipais de outubro. Ele que está nessa construção política visando um bom desempenho do partido dele, do Partido dos Trabalhadores, nas eleições que acontecem em outubro. O país está recuperado, vive o seu melhor momento econômico. Eu acho que ele confundiu, galera. Ele quer dizer que ele está vivendo o melhor momento econômico. A loja de luxo de Lula e Janja custam mais de 70 mil reais. Janja usa sapato Hermès de 8,5 mil em eventos nos Estados Unidos. Lula fica em suíte mais cara de hotel de luxo em Brasília, diária de 6 mil reais. Lula gasta 812 mil reais em hotel de luxo na Alemanha. Esse pai dos pobres está demais. O governo Lula se aproxima do último semestre com mais de 7,3 bilhões de gastos em viagens a serviço. Que serviço? Mas tem mais. Gastos do governo Lula no cartão corporativo superam a casa de 1,4 bilhão de reais. A fase econômica do Lula realmente está muito boa, porque ele conseguiu gastar mais que Bolsonaro, Temer e Dilma juntos no cartão corporativo. O Lula é flagrado com tênis italiano de quase 12 mil reais em evento. A Secretaria da Comunicação, com o seu dinheiro, gastou quase 1 bilhão de reais em propagandas. Enquanto você tá aí trabalhando, né, que nem um condenado, que nem o Lula, tá gastando quase 1 bilhão de reais para poder fazer propaganda para ele. Afinal de contas, propaganda é mais importante do que saúde, educação, segurança, né? Fiquei com curiosidade e perguntei pro chat o que dava pra fazer com 1 bilhão de reais. 20 a 30 batalhões de delegacias modernas, 2 mil viaturas, 30 mil câmeras corporais para policial, 20 a 30 escolas de grande porte ou reformar e equipar mais de 1.000 escolas, 3 a 5 hospitais de médio porte, ou seja, 100 unidades básicas de saúde, além de comprar centenas de ambulâncias e equipamentos. Mas vamos continuar porque a vida econômica do Lula realmente está no seu melhor momento. O seu dinheiro aprovou 350 milhões para alugar cruzeiros para a COP30. Um governo que já gastou em viagens internacionais 7 bilhões. Você tem ideia do que são 7 bilhões? O que dava, hein?
para construir com 7 bilhões? Quantas escolas não dava para construir? Quantas rodovias dava para poder estruturar? Quantos hospitais dava para poder reformar? Quantas coisas dava para fazer com esse dinheiro? Mas não. Aqui no Brasil, né, como eu sempre costumo dizer, não falta dinheiro. Falta vergonha na cara, falta caráter, falta uma boa administração, mas ainda assim, a Janja vem falar que se você questionar isso, você é misógino. É um governo que, para vocês terem ideia, a Janja passou mais tempo fora do Brasil do que o próprio presidente da República. Vê se tem condições isso. E se você falar qualquer coisa contra ela, isso daí é misoginia. E não para por aí. O Lula, não satisfeito, né, em ter uma pessoa ali usufruindo do dinheiro público, colocou ainda em sigilo, não prestou informações da viagem, né, que bancou a Janja lá em Nova York em 2024. Então, assim, você tem, de um lado, pessoas trabalhando para sobreviver em um país que não tem segurança, não tem educação, não tem saúde, até o futebol, né, que dava alegria pra gente, agora já não está dando mais. Enquanto isso, você tem a Janja dançando lá no iate, né, da COP30, sustentado também com o seu dinheiro. Então vamos lá. Você não pode criticar o homem biológico, que é presidente da Comissão da Mulher, porque senão é misoginia. Você não pode impeachment a Dilma, que cometeu crime de responsabilidade fiscal, porque senão também é misoginia. Você não pode criticar os gastos absurdos da Janja, porque senão é misoginia. Você não pode criticar o projeto de misoginia, senão é misoginia. Então, sim, meus senhores, qual que é o perigo disso? É que as pessoas não estão entendendo de que a equiparação disso, né, com o racismo, equipara-se a crime. Ou seja, a relatora desse projeto, que vê na internet se gabar que eu tenho produção legislativa, eu já aprovei tantas leis, aí quando você vai ver lá as leis que ela aprovou, é lei do dia não sei o quê, lei do dia a semana de não sei o quê, e aí ela está querendo literalmente criminalizar, para vocês terem ideia, as pessoas, as crianças, que usam os termos umas com as outras ali, né, de betinha. Ou seja, a gente deve estar sem preocupação hoje mesmo no Brasil, né? A gente está sem preocupação hoje no Brasil para o Congresso ter que aprovar em regime de urgência um projeto que quer criminalizar, né, a misoginia agora. Vamos deixar aqui bem claro. A esquerda agora quer preocupar com as mulheres? Opa! É verdade, descobriram agora as mulheres agora, né? Porque quando o Silvio, ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, assediou outra ministra do governo Lula, tá igual esse plenário aqui, ó, silêncio total. Ninguém falou mais nada, né? Não vi nota de repúdio, não vi artistas revoltadas, não vi discursos inflamados ali na tribuna dizendo isso é um caso de misoginia, um ataque à mulher. Agora, chamar o outro de betinha é mais perigoso, te levar para a cadeia, do que um ministro que assediou ali uma outra ministra, né? Recentemente agora, uma mulher também ali da favela recusou-se a ficar com um bandido e teve ali sua cabeça raspada. Vocês viram isso na rede social de alguém da esquerda, do PT? Falando isso aqui sim, a gente precisa lutar contra, mas não. Essa mesma galerinha aqui, PT e PSOL, sabe o que eles votaram contra? O aumento de pena para crimes hediondos. Sabe o que são crimes hediondos? Pedofilia, estupro, né? Ou seja, mulheres não são vítimas de estupro e nem de pedofilia, não? E aí eles estão fazendo o quê? Votando contra essa medida. Quantas mulheres foram vítimas disso? Quantas mulheres são vítimas, por exemplo, do crime organizado, que eles não querem classificar como terrorista? Agora, não. Você chegar e falar, fazer uma piada, aí já não pode, tem que criminalizar. A relatora desse projeto, né, ela quer criminalizar a piada, né, porque para humorista tem lugar na cadeia. Para quem bota peruca aqui no plenário, tem cadeia, né? Agora, para menor criminoso, vagabundo que mata, rouba, estupra, aí a cadeia está super lotada. Aí não pode, sabe, colocar esses menores vítimas lá dentro. Mas para gente que fala que a Janja, né, é uma pessoa que gasta o dinheiro público, que ela disse, né, que nenhuma outra primeira-dama trabalha, né, inclusive ofendendo as outras demais primeiras-damas anteriormente, aí a misoginia, eu tenho que ir para a cadeia. Meus senhores, essa é a maior prioridade do nosso país. É isso mesmo que a gente tem que discutir aqui, gastar o erário público, né? Aqui, ó, tem iluminação, tem toda a estrutura aqui para poder funcionar, para poder ficar discutindo isso.
Realmente isso é inacreditável. A mesma esquerda está querendo criminalizar, né, piada, criminalizar que você critique alguém que está torrando o seu dinheiro. Eles são contrários à redução da maioridade penal. Aí eu te pergunto, quantos menores já fizeram mulheres de vítimas? A gente teve recentemente agora uns meninos, né, menores de idade, criminosos, vagabundos, que abusaram de uma criança de 7 e de 10 anos. Vai me falar qual revolta que teve? O presidente da República, né, ele é ávido, né, para falar do Neymar, né? Ele é ávido para poder falar do Trump. Mas casos que realmente importam como esses, é silêncio total. Secretaria de Comunicação do governo não fala nada, não vejo nenhum discurso ali inflamado, não vejo nada. E sabe qual que é a solução deles para isso? Nada. E eu te pergunto, esse projeto, ele quer realmente proteger as mulheres então? Claro que não. No fim das contas, tudo deságua para uma mesma coisa, né? Então, a gente precisa, por isso, regularizar as redes. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eles querem controlar o que você vai fazer e o que você não vai fazer, o que você vai falar e o que você não vai falar. E ainda querem fazer isso antes das eleições, para obviamente, né? Se alguém fizer um vídeo, né, de fundo preto, chegando lá e mostrando os gastos do governo Lula, os gastos da Janja, mostrando como, né, várias mulheres aqui de esquerda são hipócritas quanto às suas votações e o seu discurso, aí isso vai ser misoginia. Olha o que o nosso país virou, de verdade. É isso que você, brasileiro, espera de um congresso, de deputados, de senadores, que a gente perca tempo com isso? E qual que é a narrativa, né? De chegar e falar, olha, o Nicolas é contra o projeto de misoginia que protege as mulheres. Protege as mulheres o caramba. O que protege as mulheres, por exemplo, é você reduzir a maioridade penal. O que protege a mulher é não deixar estuprador, pedófilo sair da cadeia. O que protege as mulheres não é uma caderneta, um livro da Simone de Beauvoir, não. O que protege ela é uma PT, o que protege ela é um fuzil de um vagabundo, é isso. Mas vai falar isso aqui para você ver. Ah, não pode. Não pode, isso aí é extremismo. Extremismo é a quantidade de mulheres que estão sofrendo, né, abuso mesmo, que estão sofrendo um monte de retaliação, né, seja dentro de casa ou fora de casa, no ambiente de trabalho, e que essas pessoas passam impunes. Por quê? Porque a justiça é conivente com isso. E quem tem um peito para poder chegar aqui e falar que a justiça está sendo conivente com essas pessoas que estão cometendo crimes? Qual que é a solução que a esquerda tem oferecido durante todos esses anos? Inclusive, a gente está no recorde, né, aí de feminicídio. Eu não gosto muito dessa palavra, porque para mim, quem mata, não mata por gênero, mata porque ele é um criminoso. Agora, bateu recorde de feminicídio neste governo. O que eles têm apresentado para vocês? Absolutamente nada.